Meus queridos alunos da Faculdade de Direito da Universidade de Ibirapuera, hoje minha missão aqui é fazer um breve comentário a título de correção da prova final do semestre e fazer um fechamento, né, uma síntese da nossa disciplina, no intuito de fecharmos então o semestre dessa disciplina de Direito Administrativo 2, né? Eu estou aqui com a prova era composta por 30 questões. Das 30, o sistema randomizava de forma com que vocês recebessem 10 dessas 30, e as alternativas também eram aleatoriamente alteradas, né? Então eu vou fazer um breve comentário das 30. Certamente vocês não receberam todas elas nas suas provas, mas como eu não tenho controle de qual dessas que cada um recebeu, nós vamos ter que passar por todas elas, né? E depois a gente fará aí uma breve síntese do nosso semestre, um semestre um tanto quanto diferente, né? Algumas aulas iniciais ainda no modelo tradicional, né? No modelo presencial, e depois o restante todo do semestre de forma virtual, né? Através dessas nossas novas plataformas aí tecnológicas que nos permitiram dar sequência ao nosso semestre sem prejuízo do conteúdo e do aprendizado de vocês, ok? Bom, eu vejo aqui a primeira questão que consta aqui do meu arquivo. É uma questão muito simples relacionada às modalidades de licitação, perguntando qual das modalidades que a administração pública deve se utilizar na eventual alienação de bens e produtos apreendidos, né? Então, como eu dizia a vocês, as licitações têm lá algumas modalidades, né? Concorrência pública, tomada de preços, carta convite, concurso e leilão. E a resposta a essa questão é a resposta do leilão, né? Essa é a modalidade licitatória que deve a administração pública se utilizar para a venda de produtos legalmente apreendidos, ok? Muito simples. Eu diria que essa o nível de dificuldade é fácil ou até extremamente fácil, né? A questão 2, já um pouco mais rebuscada, se relaciona com as hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação, ambas previstas lá na 8666. A pergunta se relaciona aos seus elementos de semelhança ou distinção entre dispensa e inexigibilidade, e dentre as alternativas a resposta correta seria a que diz que o rol de hipóteses de inexigibilidade é exemplificativo, né? Então aquelas hipóteses dadas pela lei são exemplos no caso da inexigibilidade, diferente das hipóteses de dispensa, que essa sim constam de um rol exaustivo dado pela lei, né? Não obstante serem inúmeras as hipóteses, aquelas hipóteses o rol é exaustivo, né? São só aquelas, ok? A terceira questão, também de nível de dificuldade bem baixo, diz das hipóteses de licitação dispensável. Dentre as alternativas, a correta é a que diz que em casos de guerra ou grave perturbação da ordem, a licitação ela pode ser dispensada, ok? A questão 4 se refere à possibilidade, aqui já entrando no tema dos serviços públicos e sua delegação, né? Pergunta qual é o nome que se dá à retomada do serviço
pelo poder concedente por motivo de interesse público, né? Não por descumprimento do contrato por parte do concessionário, nada assim. Por conta do próprio de decisão de interesse público, a retomada pelo próprio poder concedente, desde que indenizado o concessionário dos investimentos ainda não amortizados. E o nome que se dá a isso é encampação, ok? Então a alternativa correta seria a alternativa que traz lá a encampação como o nome que se dá a essa retomada do serviço. A questão 5, com relação aos contratos administrativos, é correto afirmar, né? E aí, dentre as alternativas, a correta seria a que diz que os contratos visam criar, modificar ou extinguir direitos e obrigações. As outras alternativas trazem hipóteses que não se relacionam aos contratos administrativos. A questão 6, já do nível de dificuldade um pouco maior, eu diria que essa é uma questão difícil, né? Após assinado o contrato para execução de uma obra, né, construção de um hospital, por exemplo, a administração notou que o projeto não contemplava rampa de acesso para deficientes físicos, ok? Então existia lá uma falha de projeto. Nesta hipótese é correto dizer, e aí as alternativas, dentre elas a correta, que é a que diz que pode a administração alterar o projeto, por óbvio, desde que promova a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro e a prorrogação do contrato, porque se o escopo do contrato aumenta, certamente o prazo de execução do contrato tem que aumentar também, ok? A questão número 7 traz no seu enunciado, em caso de empate entre licitantes em igualdade de condições, pode a administração dar preferência para bens e serviços, e aí as alternativas, né, dentre elas a que diz que produtos produzidos no Brasil. Então, em caso de empate em igualdade de condições, a administração pode sim trazer uma preferência para fortalecer a indústria nacional. Essa é a ideia do nosso legislador, ok? A questão número 8, o que deve acompanhar obrigatoriamente o edital como anexo dele fazendo parte integrante. E aí tem lá as alternativas, dentre elas a que diz que é peça obrigatória e que segue como anexo ao edital dele fazendo parte integrante a minuta do contrato. Não pode ser publicado um edital em que não se disponibiliza a minuta do contrato, ou seja, o eventual licitante tem que saber a que contrato ele estará se submetendo caso se sagre vencedor lá do certame. A questão 9, o que se entende por princípio da adjudicação compulsória? E aí as alternativas trazem lá supostos conceitos, e o correto é o conceito da alternativa que diz que, concluído o procedimento licitatório, não pode a administração atribuir o objeto da licitação a outro que não o vencedor. Então, o princípio da adjudicação compulsória diz que a administração, concluído o processo licitatório, não está obrigada a contratar. Mas, se for contratar, tem que ser com o licitante vencedor. Ok? E a questão 10, para a gente fechar esse primeiro bloco, eu vou fazer essa ponderação com relação à prova em 3 blocos de 10 questões, porque eu tenho receio de perder os vídeos, então eu vou postá-los, eu vou filmá-los separadamente, assim se eu eventualmente perder, eu não sou um profundo e exímio conhecedor das ciências da informática, então eu acabei perdendo alguns vídeos mais extensos, então para não correr esse risco eu vou fazer pequenos, assim se eu perder eu perco só uma parte, ok? Então a questão 10, que nome se dá à delegação, né, do serviço público a título precário? Vejam, essa informação é extremamente importante, porque é isso que o diferencia, né, esse tipo de delegação de outras, né?
mediante licitação de prestação de serviços públicos por pessoa física ou jurídica, desde que comprove capacidade para seu desempenho, né? E aqui, dentre as alternativas, a correta é a que diz que é a permissão de serviço público, né? Por que não concessão? Porque concessão pressupõe um prazo, e aqui o enunciado diz título precário, né? E também diz que o serviço público tem que ser prestado por pessoa física ou jurídica, sendo que nas concessões não se permite a pessoa física, só pessoa jurídica ou consórcio de empresas, né? A autorização também não se enquadraria, e aí as outras alternativas, licitação de serviço público e regulamentação, são alternativas sem o menor sentido, não cabe nem a gente comentar, ok? Então, fecho aqui esse primeiro bloco e a gente já retoma com as outras próximas questões.